Mais um aqui para ligar. O pessoal gosta no Instagram também. Conectado? É. Mas o Odin podem escutar. Ok, bom dia. Queria recapitular um shiur que eu dei ontem. Não sei quem estava aqui ontem à tarde? Não, ótimo. Então, a gente, desde o início de Elul até praticamente o final de Sukkot, a gente faz o Teilim 27, que é o David Hashem Ori Veishi. Então, eu queria explicar qual o motivo que a gente faz esse Teilim todos os dias e vai ajudar a gente a ter um pouquinho mais de concentração. Quando a gente fala ele, temos ainda mais de umas 2 semanas para a gente continuar fazendo esse Teilim, a gente se concentrar um pouco mais. Teilim 27, antes do Enki Eloqueino, de manhã, e antes do Aleino à tarde. Então, a ideia, obviamente, com certeza tem alguma coisa a ver com Teshuvah, com arrependimento. Porque a gente está falando do Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippur, a gente vai até Shmini Atzeret. Desculpa, eu li Davi? Lê David, isso. Estou falando de David. Então, a ideia de David, teoricamente, seria Teshuvah. Então, se a gente for procurar um salmo que tem a ver com Teshuvah, temos vários outros que aparentemente seriam mais propícios. Por exemplo, o Salmo 51, onde David Amelech se arrepende claramente sobre o episódio dele com Batsheva. Se a gente quer um exemplo de Teshuvah, inclusive o Talmud fala que David Amelech, ele não era para acontecer com ele o que aconteceu com Batsheva. Deus, mais ou menos, que armou para dar para a gente um exemplo do que é Teshuvah. Deus armou aquela situação para David Amelech, de alguma maneira, tropeçar, para a gente aprender o que significa uma pessoa, mesmo que ele errou, que ele possa se arrepender, e a vida inteira David Amelech ficou se arrependendo por aquele pecado. Então, se a gente quer um exemplo de Teshuvah, teoricamente teríamos outros capítulos. Então, o que tem nesse capítulo de especial? Então, a explicação clássica é que logo no início a gente fala, David Hashem Ori, Deus é minha luz. Nossos sábios dizem que luz se refere a Rosh Hashanah. Veishi, a minha ajuda, a minha salvação, se refere a Yom Kippur. Luz, Rosh Hashanah, o início, a criação, etc. Deus criou no primeiro dia a luz. Ishi, minha salvação, é o dia que Deus salva a gente, é Yom Kippur. E mais para frente nós temos ainda Kitz Peneni Besukot, que Deus vai me esconder na sua Sukkah. Sukkah pode se referir na proteção, mas Sukkah também se refere a Sukkot. Mas até aí só são um jogo de palavras. Qual que é o conteúdo do Salmo que tem a ver com a ideia de Teshuvah? Então, se a gente for analisar o Salmo, ele parece que David Amelech está passando por 2 momentos completamente diferentes. O início dos Salmos, David Amelech, ele fala, nas minhas palavras, não tenho medo de ninguém, estou com Deus, estou tranquilo, está tudo ótimo, maravilhoso. Então ele fala lá, David Hashem, Ori Veishi, meu Deus é minha salvação. Mimi Efrad, de quem eu temerei? Estou tranquilo, está tudo maravilhoso. Do meio para o final, de repente ele começa a amolecer, amarelar, não sei qual é a palavra, começa a ficar com medo. E ele fala, olha, Hashem, se você não cuidar de mim, eu vou estar em apuros, por favor, me ajuda, pelo amor de... me ajuda, estou acabando, não vou conseguir sozinho. Então, teoricamente, se você ler a tradução depois, não vou passar agora por tudo, deveriam ser 2 capítulos de Salmos diferentes. O início é um que fala sobre fé, emuná, ele está com segurança, está com bitachon, e o outro, no momento onde ele está um pouco mais enfraquecido, que faz parte também. Mas não, eles estão no mesmo. Então, o primeiro ponto que a gente analisou, na verdade, esses 2 movimentos emocionais, um de confiança e o outro de dúvida, eles são representativos da Teshuvah. Não tem como a gente fazer Teshuvah sem confiança e não tem como a gente fazer Teshuvah sem a gente ter dúvida. E para isso eu trouxe um paralelo interessante, que algumas semanas atrás a gente deu a Parashat Kitavó. Parashat Kitavó conta para a gente a história do Bikurim. O que era Bikurim? As primícias. A pessoa tinha que trazer, quando ele tinha lá o campo, tinha que trazer as primeiras frutas que nasciam, ele levava até o templo. Lá ele posicionava ela no chão do templo, perto do altar, e lá ele fazia aquilo que se chamava Vidui Maaser, a confissão do dízimo. Qual que era a confissão? Ele vinha perante Deus, ele falava, olha Deus, eu tirei a trumá, eu tirei o maaser, eu fiz todos os impostos, era a declaração de imposto de renda. Só que lá não era perante o leão, lá é perante Deus. Lá não tem malha fina nem malha grossa, lá é
É na hora, toma lá da cá. Deus, ele sabe exatamente o que estava acontecendo. Não precisava passar pelo nosso amigo Jaime para passar para, certo? A pessoa tinha que declarar sozinho. Interessante que se a pessoa ele fez todos os impostos, mas fora da ordem escrita da Torá, ele já não podia fazer a confissão. Se a pessoa fez um pequeno erro, já não fazia a confissão. Ele tinha a obrigação de trazer, mas a confissão era um privilégio. Ele rezava para Deus, ele falava tudo o que ele fez, declarava o que ele fez. Caso contrário, ele não poderia fazer a confissão, só trazia o. E a pergunta é, por que chama confissão? Por que chamar de declaração? Mas a linguagem é vidui. Vidui é confissão. Confessar, imagina quando o cara chega em casa e fala para a esposa, olha, eu preciso me confessar. Ela já levanta os olhos, arregala os olhos. O que aconteceu? Falou, olha, sempre que você me pediu fazer compras, eu fiz compras. Sempre fui leal desde o primeiro instante. Sempre cuidei das crianças. Sempre te avisei aonde eu estou, para onde eu vou. Tá? E? Não, só isso. Não, mas você falou que ia confessar? Não, essa é a minha confissão. Que eu sou um marido perfeito. Não sei porque eu contei a história, o pessoal no Rio na hora, vamos ver se eu conto melhor hoje a história. Mas aquele homem que chegou no Rabino falou, Rabino, eu preciso de uma mulher perfeita. A mulher chegou no Rabino e falou, eu preciso de um marido perfeito. Marido perfeito? Tudo é relativo. O que quer dizer marido perfeito? Ele falou, olha, eu quero um marido que todos os momentos eu sei onde ele está. Ele tem hora para acordar, ele tem hora para dormir. Ele acorda de manhã, ele tem a disciplina, faz 2 horas de ginástica. Depois ele sai, tem que trabalhar. Eu quero saber onde ele está, tudo eu sei exatamente. Uma pessoa que está fazendo tudo dentro dos... E aí o Rabino falou, você tem alguém para mim? Olha, eu tenho vários, aliás. Aonde? Na prisão. Vai ver que eu contei melhor. Na hora a pessoa não riu. Inteligência artificial. Então, a ideia é de que vidui, a confissão, especialmente agora que a gente está se preparando para o Yom Kippur, a gente está agora uns 10 dias de Teshuvah. É estranho. A gente começa Rosh Hashanah, como a gente falou no outro shiur. A gente deveria primeiro Yom Kippur. Primeiro, me confesso. Como depois você começa o novo ano. Tá certo que a declaração de imposto ainda a gente faz no ano seguinte, mas a gente faz em relação ao ano que se passou. E eu espero agora que para esse ano você toma mais cuidado. Então deveria vir primeiro o Yom Kippur, depois o Rosh Hashanah. Hashem é bondoso, Hashem é misericordioso. Dá para a gente a oportunidade da gente limpar o ano passado. Aí começa o ano novo. Não, a gente começa o ano novo, passa 10 dias, não, agora deixa eu me arrepender. Peraí, estranho. Além do mais, a gente faz Slichot dentro do Rosh Hashanah. Chega no Rosh Hashanah, a gente não fala nada, praticamente, explicitamente sobre pecados. A gente menciona de passagem aqui e ali, mas não se fala sobre pecados. Encosta a porta. Então, baseado nesse capítulo que a gente já lê desde Elul, tem que começar com confiança. Se tem que começar com aquela coragem que Davi da Mela fala, eu não tenho medo de ninguém. Se Hashem está comigo, eu não tenho medo de ninguém. Como aquele homem que ele chega e ele vai se confessar. Qual é o primeiro passo da confissão dele? Ele chega para Hashem e fala, olha Hashem, eu fiz tudo certinho. É isso a tua confissão? Você fez tudo certo? É isso que a Torá fala. Exatamente. Eu fiz conforme tudo aquilo que você me ordenou. Essa é a confissão. Em outras palavras, não significa que nós somos capazes exatamente de falar Hashem, eu fiz todas as 613, com todos os rigores, mas a ideia é da gente começar a olhar, primeira coisa, pelas coisas boas que a gente fez. Não tem como a gente se arrepender dos nossos erros se a gente não enxerga o contraste dos nossos acertos. Porque se eu começo falando dos meus erros, eu vou me focar nos erros, vou chegar na conclusão que eu não faço erros, eu sou um erro. E se eu sou um erro, então, que chance que eu tenho de fazer teshuvah? Teshuvah significa eu olhar meus pontos positivos, eu olhar o meu potencial e olhar, poxa, eu tinha tanta capacidade de fazer coisas boas, eu perdi a chance. Eu falei uma coisa no Shabbat muito bonita que eu aprendi recentemente, acho que comentei semana passada, Hanan e Mishael Vazaria, acho que comentei no outro shur, que eram os 3 homens que foram jogados na fogueira por Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, quando ele destruiu o primeiro templo, ele guardou 3 conselheiros judeus. Ele falou, vou matar os judeus, mas eu preciso deles também. Então ele deixou 3 conselheiros que eram profetas, sábios, para aconselhar eles. Só que em determinado momento ele viu como acontece, e de repente, não, os judeus não são bons o suficiente para mim, eles são
não acreditam nos meus deuses, não querem fazer idolatria, então ele jogou eles na fornalha. Ele falou, olha, vocês não se ajoelharem, eu vou jogar vocês no fogo. Eles foram jogados no fogo, mas eles sobreviveram igual a Avraham Avinu. Por isso a gente fala lá na Slichot, Mishaná, aquele Deus que escutou esses três, etc. E aí o que acontece, depois disso, quando eles saíram de lá, saíram vivos, os judeus começaram a passar vergonha. Por quê? A turma, os não-judeus viravam e falavam, peraí, você tem um Deus tão grande e você fica aí fazendo idolatria? Vergonha. Olha aí, teu Deus consegue salvar da fornalha, os nossos não conseguem esses negócios. Você tem um Deus tão grande e você fica se vendendo barato? E aí veio a frase que a gente começa a slichot todos os dias, Lecha Hashem Atzedakah, perante você, para você Hashem, a justiça. Vê lá no Bosh Tepanim, e para a gente é a vergonha. O que é a vergonha? Vergonha não é que alguém te humilhou. Vergonha é você olhar o que você tinha na mão e olha como você desprezou. Então, a primeira coisa, a gente enxergar aquilo que a gente tem na mão. Por isso, a gente começa com Rosh Hashanah. A gente começa declarando quem é nosso rei, quem nós somos, qual a nossa conexão com ele, como Deus escolheu a gente para Zichronot, como ele escolheu a gente de todos os povos, como ele deu para a gente a Torá, Malchuyot, o reinado de Deus, Shofarot, que a gente coroou ele como rei. Depois que a gente viu quem nós somos, aí agora eu posso sentar e analisar o que eu fiz de errado perto daquilo que eu poderia ter feito. Mas se eu não fizer a primeira parte, não tem como fazer a segunda. Por isso, a vida Melech, ele começa com muita confiança. Ele começa vendo, eu estou com Deus, está tudo certo. Agora que está tudo certo, peraí, será que está tudo certo mesmo? Será que eu fiz jus daquilo que eu ganhei? E aí ele começa a se duvidar, ele começa a se questionar, ele começa a perguntar, ele começa a ver, bom, acho que sozinho não vou conseguir. O Yetzirará é muito forte. Quando ele fala de inimigos, tem a história dos inimigos, mas o fato que a gente lê para a eternidade, Davi, Neim, Zimirot e Israel, não estamos contando um inimigo que já morreu 2000 anos. Que história? O que importa esses inimigos? Ele está falando dos inimigos verdadeiros que estão dentro da gente. E quando ele fala, Deus me ajuda dos meus inimigos, ele quer, na verdade, que a confiança dele, a proximidade dele, a tefilá dele, ajuda ele a lidar com todos os inimigos que a gente tem no dia a dia. Que o maior deles é o nosso interior. E aí, então, ele chega no final, parece que Davi Amelech está quase desistindo. E aí ele vira e fala, Kavei Hashem Chazak ve'ametz libecha, espere por Hashem, anseie por Hashem e seja corajoso, ve'kavei Hashem, anseie por Deus. Espera aí, espere, anseie por Deus e anseie por Deus. Está repetindo. Porque Davi Amelech, ele começou corajoso. Depois ele começou a se duvidar. O que você faz no final? No final você vira e fala, só você. É só com a ajuda. E aí, depois, como funciona, na verdade, nosso crescimento de emuná, você fala, tô firme. Ao dia seguinte, fala, não tô tão firme assim. Aí você respira fundo e fala, Kavei Hashem. Não. Eu vou, mais uma vez. Ele não termina com aquela coragem que ele fala, olha, Deus é meu Deus, estou sem medo de ninguém. Não, ele começa com certeza, né? Igual aquele cara corajoso, chega no primeiro dia de trabalho, ele acha que vai ficar um milionário. Aí depois tem a primeira frustração, a primeira queda, vira um pouco mais humilde, ele vê que nada é tão fácil assim como a vida parece, né? O cara chega para o casamento e fala, já sei tudo sobre casamento. O cara chega para educar, já sei tudo sobre filhos. E há uma piada que eu vejo cada dia, literalmente. Antes de casar, eu tinha 10 teorias sobre educação e nenhum filho. Agora eu tenho 10 filhos e nenhuma teoria. Eu cheguei na conclusão, honestamente, humildemente, falo para vocês, eu não sei nada de educação. Eu não sei nada de Shalom Bayit. Todo dia a gente tem que estar pronto para aprender, porque a gente fala de vidas, e vidas, cada uma é individual, cada pessoa é diferente, cada relacionamento é diferente, cada dia é diferente. Então, só aí que talvez você começa a aprender. Quando você fala, eu não sei nada. E aí, no final, fala, se não sei nada, então o que faz? Kavei Hashem, Chazak ve'ametz libecha, fica firme, Hashem, e cada dia é um dia, e a gente vai lutando cada dia. Quando eu penso nisso, eu penso na história de aquela parábola que chegou um jovem, ele entrou na floresta, ele de repente se perdeu, andou por vários dias, estava lá sem comida, sem dormir, com medo, perdido. Depois de vários dias andando, ele encontrou um velhinho. Falou, velhinho, poxa, pode me ajudar? Ele falou, sim, já estou aqui há muitos anos, posso te ajudar.
Mas você sabe o caminho de volta? Ele falou, olha, eu não sei a saída daqui, mas eu já tentei tantos caminhos que eu já sei por onde você não deve ir. Então, o velho, né, o experiente, ele fala, olha, eu já posso te dizer o que não funciona. O que funciona eu ainda estou tentando descobrir. Porque se o cara fala para você, ó, já descobri, olha, eu tenho a solução para ter o problema. Aquele cara que fala que vai te vender solução fácil, ele quer resolver o problema dele. Né? Aquele cara que é bom, vou te ensinar como ganhar dinheiro. Aí você vai lá, paga o curso dele lá de, não sei, $10 mil, ele resolveu o problema dele. Ele ganhou dinheiro. Como você vai ganhar dinheiro? Depois você se vira. Então, ele resolve o problema dele. Então, aquele que vai te vender solução fácil não funciona. Então, a vida, na verdade, quando a gente fala de tchuvá e quando a gente fala, na verdade, de uma vida, a gente tem que ter, por um lado, descobrir a nossa coragem. Por outro lado, a gente não pode confiar só na gente e dizer, bom, já que eu sou um Yehudi, já que eu tenho Deus, então eu posso pular pela janela, posso fazer qualquer coisa. Já que eu tenho pais bons, já que eu tive uma boa educação, já que eu sou inteligente. Não, você tem que reconhecer seu potencial, mas tenha a humildade de saber que para você exercer esse potencial é uma longa jornada. E a cada dia a gente vai novamente. Até que você chega no momento e fala, olha, eu não sei nada, mas com a ajuda de Hashem, com a ajuda da potencial que ele me deu, cavei Hashem. E quando eu caí, cavei Hashem de novo. Certo? Uma vez chegou alguém no mestre, um rabino. É mais forte. A segunda, né? A segunda eu acho que é mais forte. A primeira esperança é fácil, mas depois você teve uma frustração, ter esperança de novo, recuperar a sua fé é muito mais difícil. Reforçar a sua fé é muito mais difícil. Então, aquele cara chegou no rabino, a esposa estava há muito tempo reclamando que eles estavam sem parnassá. Vai no teu Rebbe, vai no teu Rebbe, vai no teu Rebbe. Tá bom? Ele foi até o Rebbe. Aí o Rebbe falou para ele, Hashem Yazor, Deus vai ajudar. Amém? O Rebbe falou que Deus vai ajudar. Voltou para casa, contou para a mulher, falou Hashem Yazor. Falou, tá bom, Hashem Yazor, mas o que vai acontecer até Deus ajudar? Não pensei nisso, não sei. O Rebbe falou que Hashem Yazor, tá tudo certo para mim, mas realmente, não, volta lá. Volta lá, pergunta para ele, que não vou esperar aqui Deus ajudar, eu quero, estamos comer, alimentar as crianças, dar o leitinho, dar o pão. Tá bom, ele volta pro Rebbe lá, bate na porta, fala, Rebbe, mas que minha esposa está perguntando, né? Tô com vergonha de perguntar, mas o que a gente faz até Deus ajudar? Aí ele falou, Hashem Yazor ad Yazor. Deus vai ajudar até ele te ajudar. O que significa isso? Até você ver a salvação completa, Hashem também está ao teu lado. Todo o tempo. O tempo todo. E o nosso papel é a gente descobrir nas pequenas coisas e começar a descobrir como que mesmo dentro do momento difícil, Kavei Hashem está com a gente. Então, Hashem Yazor, no final, Deus, eu vou conseguir, beleza, confio em Deus. O que eu faço agora? Confio em Deus também. Amém. Estatuto, não? Claro que tem que ter estatuto, com certeza que tem que ter estatuto. Tem que ter estatuto, sem dúvida nenhuma. Esse que é o grande desafio. Se a gente falar assim, bom, só espera por Deus, seria fácil. Então, no trabalho, espero por Deus. Kavei Hashem, isso vem no final do capítulo. Depois que ele fala, olha, eu estou na minha guerra, eu estou na minha luta, eu tenho meus inimigos, eu tenho que enfrentar. No final, ele fala, olha, eu sozinho não consigo. Ele chega na conclusão que ele sozinho realmente não consegue nada. Então, ó, a frase que resume isso que você fala de Stadlut, a gente pensa que na vida a gente faz 99%, e aí a gente pede para uma ajudinha para Deus, ele faz 1%. Na verdade, é o contrário, ele faz 99%, e a gente faz 1%. Mas esse 1% você tem que fazer 100%. Esse 1% você tem que fazer, porque é isso que ele deixou para você fazer. Ok? Bom dia a todos. Bom dia. Muito bom. Deixa eu parar aqui um minutinho. Bom dia, Rav.